Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindo ao canal do Pastor David Domenicali. Pastor David Domenicali, esse é o meu nome, e seja bem-vindo aqui. Essa é a série Degustação Teológica. São vídeos bem curtos que falam de um tema específico, né, enquadrado na teologia, ok? Antes de eu falar sobre o assunto de hoje, que nós vamos falar sobre a trindade divina, triunidade divina, um Deus único, um só Deus, que subsiste em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã histórica. Mas você sabe que é uma das doutrinas mais difíceis de se entender e se explicar? Nós vamos falar um pouquinho disso aqui, rapidamente. E antes de eu iniciar esse tema, abordar esse tema e aprofundar um pouquinho nele, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, tá? São vídeos simples, mas a informação é válida. Se inscreve no meu canal, dá um like aí se você gostou, e se não gostou, mesmo assim, dá um like, tá bom? Ajuda aí. Bom, vamos lá. Eu quero falar um pouco sobre a Trindade, tá? O termo Trindade, ele é um termo teológico que foi desenvolvido lá no século II por um homem chamado Tertuliano. O Tertuliano, ele encontrou na Bíblia, não só ele, né, havia uma discussão muito grande sobre a questão de um único Deus, porque Deus é um só, o cristianismo é uma religião monoteísta, que crê num único Deus, mas haviam textos bíblicos, aliás, há textos bíblicos que apontam que esse Deus único, ele subsiste em três pessoas, né? Três pessoas distintas. Um único Deus que subsiste em três pessoas distintas. Pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o termo Trindade é desenvolvido por Tertuliano para mostrar, especificar, né, que nós cremos num Deus triuno. É a triunidade divina. Tá certo? Bom, não é um termo que encontramos na Bíblia. Tá? Não existe a palavra trindade na Bíblia. É um termo técnico, é um termo teológico para explicar que na Bíblia existem textos que apontam um Deus único, subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ficou claro? Bom, um dos textos clássicos que a gente encontra na palavra de Deus é quando Jesus, após a sua ressurreição, ele aparece para os discípulos dando testemunho da sua ressurreição, falando com eles, interagindo com eles. E por fim, antes de ascender aos céus, ele chama os discípulos, dá umas instruções finais e o que nós chamamos de grande comissão, né? Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus diz: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, Jesus diz: ide fazer discípulos e batize esses discípulos, aí batismo nas águas mesmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você olhar o texto, você vai ver que não é nos nomes, não é plural, não é nos nomes do Pai, Filho e Espírito Santo, é no singular. Batize no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então é um único Deus, percebe? É interessante porque às vezes a gente vê as pessoas falando por aí, às vezes até inocentemente, né? Oramos e pedimos a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Eu sei que é uma coisa simples, mas teologicamente é errado, é equivocado. O certo é você dizer o seguinte: nós oramos em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Deus é um só. Quando a gente fala em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome de Deus Espírito Santo, ainda que na nossa inocência, nós estamos dizendo que existem três deuses. Isso seria um triteísmo. Portanto, é uma forma
equivocada de expressar a fé da Trindade, na Trindade. Então, o correto é: nós oramos ou intercedemos, né, ou batizamos em nome do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Muito bem, mas como explicamos essa Trindade? Como é que nós poderíamos explicar se Deus é um só e tem 3 pessoas nesse Deus? Como assim? Que doideira! Como? A gente buga. Então, a gente tenta usar formas, meios que nos façam entender, são ferramentas que nos ajudam a entender e a explicar a Trindade, que é realmente a doutrina mais difícil, ou uma das mais difíceis dentro do cristianismo. Então, eu vou bem simplesmente, de forma muito simples, eu vou pegar aqui uma caneta e eu vou pegar aqui também um papel, certo? Caneta e papel. E vou mostrar para vocês mais ou menos o que é a Trindade. Então, nós vamos usar aqui formas geométricas, ok? Então, você vai prestando atenção aí no vídeo, ó. Vamos lá. Veja bem, vamos pensar num triângulo. Vou fazer um triângulo aqui, ó. Opa, meu triângulo tá meio torto, hein? Ignora, ele tá torto, tá? Eu preciso de régua. Veja, você tem aqui quantos triângulos? Quantos triângulos? 1. Você tem um triângulo, certo? Então tá aqui, você tem um triângulo. Um triângulo, certo? Mas para que esse triângulo seja triângulo, ele precisa ser formado por 3 retas. Uma reta, 2 retas, 3 retas. Lógico que no meu desenho essas retas estão bem tortas, né? Mas você entende o que eu estou dizendo. Uma reta, 2 retas, 3 retas. Para que haja um triângulo. Tá entendendo? Se você substituísse esse nome triângulo, certo? Vamos supor, se você substituir ele pelo nome Deus, certo? Você então tem um único Deus. Mas para que Deus, esse Deus, né, a gente entende um Deus triuno, esse Deus consiste em 3 pessoas, assim como um triângulo consiste em 3 retas. Porque se você fazer isso aqui, ó, não é um triângulo, é uma reta. Se pôr mais uma reta, não é um triângulo ainda, são 2 retas. Mas se você colocar mais uma reta, agora você tem um triângulo. Percebe? Assim é Deus. Veja, o Pai, o Filho e aqui o Espírito Santo. Um triângulo, uma forma geométrica, ele só é um triângulo quando as 3 retas estão juntas. Essa reta junto com essa reta, junto com essa reta. Se você separar qualquer reta, deixa de ser um triângulo. Tá entendendo? Para ser um único triângulo, nós não temos 3 triângulos. Nós temos um só triângulo, porém formado por 3 retas. São 3 retas iguais. Essa reta é igual, é o mesmo tamanho dessa e esse é o mesmo tamanho dessa. Essa é o mesmo tamanho dessa. Ou seja, são 3 retas, elas não são a mesma, cada reta é uma reta distinta da outra, né? Mas são iguais em proporção. Assim, Pai, Filho e Espírito Santo estão juntos, são inseparáveis, mas não são os mesmos. Pai é um, Filho é outro, Espírito Santo é outro, porém estão juntos e são inseparáveis e formam um só Deus. Tá entendendo? É isso. Deus é um só, mas esse Deus, ele subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá certo? São inseparáveis. São inseparáveis. Assim como as 3 retas não podem ser separadas,
Porque se você tirar qualquer reta, por exemplo, vamos repetir aqui só para ficar fixado na tua mente. Se você separa as retas, separei as retas. Acabou, não é mais o triângulo. Você separou. Para existir o triângulo, repito, uma reta junto com outra reta, junto com outra reta. Para que o triângulo exista, um único triângulo, você precisa das 3 retas juntas. Assim, nosso Deus, certo? Ele só é Deus. Junto Pai, Filho e Espírito Santo. Inseparáveis. Beleza? É isso aí. Eu não sei se eu ajudei, se eu compliquei, mas nosso único Deus é um único Deus que subsiste em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cara, é isso. Resumindo, gostou? É uma degustaçãozinha teológica, um incentivo para você entrar num seminário, num instituto bíblico ou numa faculdade teológica, se aprofundar nos temas de teologia. Grande abraço, até o próximo vídeo. Se inscreve aí, tá? Dá um like e compartilha. Abraço.